médica, neurologista, psiquiatra, professora associada da UFGD, e nesse vídeo eu quero falar sobre descalculia. A descalculia é um problema frequente que acomete 3 a 7% das crianças em idade escolar e, no entanto, é um problema bem menos estudado, bem menos compreendido e bem menos discutido que a dislexia. Então, em primeiro lugar, por que falar de descalculia é importante? É importante porque a descalculia é uma dificuldade de matemática, uma dificuldade em lidar com operações aritméticas. E a gente, sem perceber, faz conta o tempo todo. Então, se eu vou calcular, eu vou fazer uma receita de bolo, eu preciso calcular se eu quero fazer metade daquela receita que está escrita, se eu quero fazer o dobro, eu preciso calcular as proporções e ver o tanto que eu tenho que pegar. Se eu vou fazer um jantar para os amigos, eu preciso preparar os ingredientes e já deixar pronto uma parte das coisas e calcular o tempo que eu vou precisar para que esse jantar esteja pronto em um determinado horário. Ou se eu tenho um encontro marcado com alguém, um compromisso em um determinado local, em um determinado horário, eu preciso calcular quanto de tempo eu vou precisar para chegar lá, então quando que eu já preciso começar a me arrumar para conseguir ser pontual. Então o tempo todo eu vou calcular o troco que eu tenho que receber na padaria, o troco que eu tenho que receber no mercado, se o dinheiro que eu trouxe vai dar para comprar tudo aquilo que eu quero, como é que vai ser o meu gasto no meu cartão de crédito. Então, se a gente imaginar uma pessoa que tem uma dificuldade em lidar com tudo isso, para essa pessoa o mundo se torna muito difícil de manejar. Então, esse é o primeiro motivo. Então, se a gente imagina que é 3 a 7% da população, fica uma coisa realmente séria. A outra coisa importante é que as pessoas que têm um baixo desempenho em matemática, elas acabam sendo excluídas de muitas oportunidades interessantes, muitos empregos, muitos concursos para cargos públicos, concursos para o vestibular, para profissões mais concorridas e mais bem remuneradas, elas vão exigir um bom desempenho matemático. Então, por ter um baixo desempenho nesses testes, essas pessoas entram em uma desvantagem social muito grande que vai ter repercussões sérias para a vida inteira. Então, falando assim, o que seria essa tal dessa descalculia? A descalculia ela é um quadro de uma dificuldade muito grande, muito acentuada em lidar com operações matemáticas, operações aritméticas, em lidar com números, com quantidades e com várias coisas associadas a quantidades, como velocidade, distância, horas no relógio, maior, menor, né? E essa dificuldade, ela não é proporcional à inteligência que aquela criança tem e ao desempenho que ela mostra em outras tarefas. Então é uma dificuldade que chama atenção e que também não se justifica por uma falta de oportunidade de aprendizado, quer dizer, uma criança que foi à escola, que teve aquele conteúdo exposto e explicado para ela, e também não se explica por um problema emocional ou por alguma outra doença psiquiátrica. Então, quando a gente fecha esses sintomas, esses quadros, a gente chega no que se chama de descalculia e que não é nisso que eu disse que é tão frequente e tão pouco compreendido. Bem, se a gente pensar no Brasil, tem uns estudos, em alguns anos são feitos um estudo que é chamado de PISA. Ele é feito pela OECD e ele mostra que no Brasil esse problema do desempenho aritmético ele é muito sério. A descalculia em si tem uma causa genética, então ela é uma causa biológica, grandemente genética. Não é só genética, existem outros fatores de risco como a prematuridade, como o baixo peso e infelizmente um outro fator de risco para o baixo desempenho matemático também é o baixo nível socioeconômico. Então isso é um negócio muito sério. E no Brasil o desempenho matemático é muito baixo. Então esse estudo PISA, que é um estudo de comparação internacional de desempenho entre escolares de diversos países do mundo, mostra que no Brasil o desempenho das crianças é muito baixo. E isso provavelmente se deve ao fato de que algumas dessas crianças têm descalculia e não estão sendo tratadas, mas também se deve a problemas pedagógicos, educacionais, político-estruturais, como o tamanho de classe, método pedagógico a ser ensinado, a própria estrutura da sala de aula e etc. Então, a descalculia e o baixo desempenho matemático são problemas sérios.
A gente entende que o cérebro do ser humano, ele já vem montado, ele já vem com circuitos próprios para processar quantidades e relações espaciais. Então, quando a gente nasce, estudos mostram que um recém-nascido, ele tem duas habilidades básicas associadas à matemática, que são a numerosidade, em inglês chamado subtising, que é a capacidade de ver imediatamente e em números exatos quantos elementos estão em um conjunto de número até 4 ou 5 sem precisar contar. Ou seja, quando você bate o olho num dado, você já sabe se é 1, se é 2, se é 3, se é 4 ou normalmente no subtising até 5. Então, essa capacidade de numerosidade, que é uma apreensão imediata de quantidades, ela está não apenas presente já no bebê recém-nascido, como ela está presente em animais, até mesmo em aves. Pombos, por exemplo, eles são capazes de diferenciar essas quantidades, de aprender exatamente quantos números contém aquele elemento. Uma outra capacidade muito próxima dessa, que é a capacidade de quantificação aproximada, que faz com que você consiga diferenciar em conjuntos também de pequenos números qual é maior e qual é menor. Então, essas duas habilidades matemáticas, que são chamadas de primárias, porque elas são biológicas, porque elas são inerentes, elas não exigem treinamento, elas não exigem escolaridade, essas duas capacidades, elas estão associadas a uma determinada região do cérebro, que é o sulco intraparietal. Quando nós realizamos essas tarefas, nós ativamos essa área do sulco intraparietal. E parece que é aí que está o problema das pessoas com descalculia. Quando elas realizam tarefas matemáticas, elas têm uma ativação menos eficiente, uma ativação menor dessas áreas. Acontece que a matemática não depende só disso, não são apenas essas habilidades básicas com as quais a gente nasce. Mas ela depende também daquilo que a gente chama de habilidades matemáticas biologicamente secundárias. Secundárias porque elas exigem treinamento, motivação, repetição, ensino, instrução. Então são habilidades que precisam ser apresentadas e ensinadas na escola. Elas precisam ser treinadas e repetidas, elas exigem esforço da criança. Então, acompanhando assim a evolução do desenvolvimento matemático de uma criança na escola, a gente percebe assim que primeiramente então a criança já nasce com essa capacidade, com essas capacidades quantitativas, e quando ela aprende a linguagem, mesmo antes de ir para a escola, ao aprender a linguagem e a chamar um número por um nome, o número 3, o número 4, 5, ela já está criando um código que ajuda a transformar essas relações espaciais nesse código linguístico. Então a coisa já fica um pouco mais sofisticada, mais abstrata. Quando ela aprende o alfabeto e aprende a escrever os números, o nível de simbolização ou de abstração e refinamento se torna ainda maior. Ou seja, com isso ela consegue manipular essas quantidades de uma forma mais complexa. Não depende apenas da apreensão visual. Quando a criança aprende os números arábicos, não é? Escrever os numerais 1, 2, 3, assim, dentro do sistema arábico de numeração, isso lhe dá uma ferramenta para conseguir trabalhar com os números no papel sem precisar fazer os desenhos, os risquinhos, né, de palito de fósforo ou risquinhos no caderno. Ou seja, ela tem aquele número 18, ele já está simbolizando uma grande quantidade. Por exemplo, 132, ela não precisa desenhar os 132. Então isso dá uma capacidade, uma ferramenta para trabalhar de uma forma ainda mais abstrata e mais refinada com os números e com a matemática. Então a gente falou da linguagem verbal, depois a linguagem escrita, depois o número, os algarismos, a numeração arábica. Depois, ao mesmo tempo, a criança desenvolve uma capacidade que é visual, que a gente chama de linha, a linha dos números. Então essa linha numérica mental é a capacidade de, se eu fechar os olhos, eu consigo imaginar que do 0 até o 100 eu tenho uma linha e eu consigo imaginar mais ou menos onde estaria o número 70, onde estaria o número 50,
onde estaria o número 45. Então essa linha numérica mental, ela me ajuda a elaborar e a entender quantidades de uma forma visual. Então eu tenho todos esses elementos que vão dando a complexidade para o meu entendimento matemático. Eu já nasço com as minhas habilidades numéricas biologicamente primárias, que são a numerosidade, a apreensão imediata dos números e a diferenciação das quantidades. Aí eu aprendo a linguagem verbal, depois eu aprendo a escrever os números por escrito, depois eu aprendo os algarismos e depois, ao mesmo tempo, eu desenvolvo essa linha numérica mental. Então, com todas essas habilidades que vão aparecendo, a minha capacidade de lidar com números e com operações matemáticas, ela se torna cada vez mais aprimorada. Por isso que se acredita que quando você faz um cálculo, você na realidade está ativando várias áreas do seu cérebro. Não é apenas o sulco intraparietal, que está mais propriamente relacionado a números e a espaço, mas você ativa também áreas linguísticas, áreas associadas à memória de trabalho, áreas associadas à atenção e áreas associadas à leitura e à escrita. Como que eu vou então identificar que uma criança tem descalculia? Eu identifico prestando atenção nas dificuldades que essa criança apresenta e principalmente prestando atenção já nas dificuldades que ela apresenta na pré-escola. Então, alguns exemplos. É uma criança que tem dificuldade em lidar com maior, menor, longo, curto, mais largo ou mais fino. É uma criança que tem dificuldade em aprender a ver horas no relógio. É uma criança que vai ter dificuldade em lidar com espaço, com velocidade. Quando a pessoa é mais velha, ela tem muita dificuldade em interpretar mapas, rotas ou interpretar gráficos. A criança pequena tem dificuldade em aprender os números, então ela tem uma dificuldade em aprender a contar, principalmente se pedir para ela contar de trás para frente, mas mesmo que for para contar em ordem crescente, ela vai apresentar dificuldades. Um outro sinal pode ser uma criança que confunde os números, por exemplo, você coloca 12 e ela inverte, ela entende como se fosse 21. Uma criança que não consegue internalizar os sinais, por exemplo, sinal de mais, de menos, de vezes, de dividir, sinal de maior e de menor. Uma criança que, se você pede para somar ou para subtrair 84 menos 32, pode ser que ela subtraia 84 menos 23, então ela inverte muito a ordem dos números, não só quando eles estão sozinhos, mas quando tem que fazer algum cálculo. Às vezes são pessoas também que muitas vezes chegam sempre atrasados, porque eles têm dificuldade em lidar com o tempo. Então você começa a perceber que é uma dificuldade estranha e que ela é discrepante das outras habilidades que aquela criança tem. Aqui é importante lembrar o seguinte: primeiro, é um perfil muito heterogêneo, então descalculia não é igual a descalculia. Eu posso ter dificuldades diferentes. Uma criança tem muita dificuldade com os símbolos matemáticos, a outra tem uma dificuldade maior com as quantidades e assim por diante. Então, o perfil de dificuldade pode variar bastante, tanto na sua intensidade quanto no jeito. O que é difícil para aquela criança pode não ser tão difícil para outra e assim por diante. É importante saber então que a severidade também varia, eu tenho graus diferentes, tem crianças que eu vou conseguir resolver o problema de um jeito mais rápido, onde talvez nem tenha sido descalculia, era mais um problema do método pedagógico que foi utilizado, que para aquela criança ficou difícil, e crianças que vão exigir um tratamento de longo prazo, que vão ter uma dificuldade muito maior. Muito importante é dizer que a comorbidade é a regra, ou seja, a grande maioria das crianças com descalculia terão também TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que vai precisar ser tratado, terão também dislexia, que é o transtorno de leitura e escrita. Muitas vão ter também ansiedade, ou podem ter depressão, ou podem desenvolver até fobia escolar, que é o medo até de ir para a escola. Então eu preciso sempre ver se a criança não tem outros problemas que estão acompanhando a dislexia, a descalculia e que estão piorando essa descalculia.
Aqui eu quero gravar e grifar, acentuar muito bem a relação entre dislexia e descalculia, porque se a criança não consegue ler direito o enunciado do problema matemático, ela não consegue transformá-lo numa equação. Então, muitas crianças com dislexia têm baixo desempenho em matemática, não tanto por não entender a matemática, mas por ter essa dificuldade na leitura e escrita, através das quais o problema matemático está sendo exposto, né? É importante pensar também nas questões familiares, nas questões emocionais da criança, nas questões escolares, como é que é a relação com a professora, se a criança está sofrendo bullying, se a criança está motivada para aprender, se a criança está num ambiente onde todo mundo diz que matemática é difícil e que matemática não é para ela. Todos esses fatores podem influenciar grandemente o desempenho da criança. Então a gente reconhece pela observação, e a observação tem que ser em diferentes situações e ela tem que ser uma observação contínua por algum tempo. No segundo momento são aplicados testes. Esses testes podem ser feitos por um psicólogo ou podem ser feitos por um psicopedagogo. Quer dizer, são testes para tentar entender e desvencilhar, esmiuçar onde está o problema matemático dessa criança. Qual é a falha na compreensão daquela criança específica. Então, os testes eles vão tentar descobrir o perfil individual de dificuldade daquele indivíduo para que eu possa estabelecer um tratamento individualizado. Então, eu reconheço pelos mais diferentes sinais, a descalculia é comum, como eu disse, e a descalculia ela permanece normalmente pela vida toda. Então, a pessoa vai apresentar dificuldades a vida toda, mas aqui eu repito, depende do tratamento que ela teve, de quão precocemente ela já começou a ter um apoio pedagógico, dos outros problemas que ela tem e do próprio grau de severidade da descalculia. Mas uma vez dito que é um problema de longo prazo, então já fica subentendido que a terapia também vai ter que ser de longo prazo. Então o que eu posso fazer por essa criança que tem descalculia? Então primeiro eu tenho que reconhecer, a gente falou sobre isso. Uma vez tendo reconhecido, eu preciso começar a tratar muito precocemente. E esse trabalho precoce ele tem que ser individual. Na maioria das crianças com descalculia, a instrução em grupo não vai resolver tanto problema, porque a dificuldade dela é muito particular. Então a instrução ela é individual, os melhores resultados se obtêm com uma instrução diária. Então se não dá para ter a terapia diária, alguém, ou o professor na escola, ou os pais, alguém precisa repetir aquele treinamento com a criança diariamente. Então é uma instrução diária, é uma instrução individualizada e ela é uma instrução pouco a pouco, devagar e com muita repetição. Isso pode ser frustrante, é importante que o pedagogo ou o terapeuta que ele tenha consciência disso, que vai demorar. Às vezes você explica para a criança todo um processo, parece que a criança entendeu muito bem, mas quando chegar no dia seguinte você vai ter que retomar aquilo novamente. Isso já precisa ser esperado e precisa ser sabido. Recomenda-se o uso de demonstração visual das quantidades, não é? Em algum momento seria interessante não precisar mais disso, mas no início a maioria das crianças com descalculia vão precisar de alguma demonstração visual, seja com palitinhos ou com outros elementos, mas que ela veja como é que as quantidades acontecem, como é que elas diminuem, como é que elas aumentam, como elas se relacionam. Aqui a gente pode imaginar também o uso de coisas mais criativas, como por exemplo, se eu vou explicar fração, eu vou estar usando um bolo, porque eu vou cortar em partes aquele bolo ou aquela pizza. Eu vou imaginar preparar uma receita, que aí eu vou estar lidando com proporções, se eu vou usar a metade, se eu vou usar um quarto dos ingredientes, ou se eu vou usar o dobro. Eu vou imaginar se é um menino, eu vou imaginar o tanto de gasolina que vai precisar colocar no tanque para percorrer tantos quilômetros, e eu vou tentando colocar a matemática em situações cotidianas que sejam interessantes para aquela criança, que correspondam aos interesses dela. Como é uma coisa de longo prazo e é uma coisa que exige muito esforço da criança e muita paciência da criança e dos terapeutas, é muito comum que as crianças sofram muito. Então elas ficam com baixa autoestima, elas ficam muito ansiosas, elas se sentem muito cobradas, elas percebem que elas têm algum problema e que as coisas não estão certas. Então aqui é fundamental
que se encontrem talentos nessa criança, coisas que ela saiba fazer muito bem, para que ela justamente mantenha a confiança nela mesma e a segurança de que ela de fato é inteligente, de que ela pode fazer muita coisa, mas que ela tem uma dificuldade específica naquela área, que ela não generalize isso para tudo. Então as crianças com dificuldade em matemática, talvez elas sejam muito habilidosas linguisticamente, talvez elas saibam cantar muito bem, talvez elas saibam escrever poemas, talvez elas saibam pintar muito bem, talvez sejam muito boas no esporte e etc. Então, sempre que se tem uma criança com alguma dificuldade, é extremamente importante encontrar um ponto de apoio, ou seja, um talento, um dom que ela possa conservar, que ela possa que a gente possa encorajar nela e que possa ser então uma fonte de não só de autoestima, mas de motivação para seguir em frente, para continuar acreditando em si mesma. Então, a descalculia, ela é um problema ainda pouco estudado, os métodos para tratamento da descalculia ainda não estão 100% acertados, mas algumas coisas parecem claras, que são essas que eu disse, que é um tratamento de longo prazo, que ele precisa ser individualizado, que ele precisa ser particular e que ele precisa ser intenso, com muita repetição e com muita paciência, porque os resultados vão demorar para aparecer. Por último, eu vou estar lendo uma carta que eu encontrei na internet e traduzi eu mesma do inglês para o português. É uma carta de uma aluna com dislexia para o seu professor de matemática. Então ela é assim: querido professor de matemática, em testes, por favor, permita-me papel com amplo espaço para rascunhar. Eu também preciso de respostas instantâneas e de uma chance de refazer o problema, se eu errar na primeira vez. Muitas vezes, meus erros são resultado de ver o problema de um jeito errado. Para evitar isso, você teria que me ajudar quando eu passo por cada etapa do problema, corrigindo os erros que eu for cometendo. Problemas escritos muito juntos na página me deixam confusa e angustiada. Por favor, elabore questões que avaliem apenas as habilidades necessárias. Elas devem estar livres de grandes números e de cálculos desnecessários que me distraem e me deixam louca. Eu não sei por que matemática é tão difícil para mim. É como se o meu banco de memória de matemática continuasse sendo apagado acidentalmente e eu não consigo descobrir como corrigir os erros do sistema. Eu peço também, por favor, que trabalhemos juntos após a aula o material que acabou de ser apresentado. Ou se isso não for possível para o senhor, então que a gente trabalhe junto em algum momento do dia durante pelo menos 1 hora. Eu peço que me deem problemas extras para a prática e que talvez eu possa ter um professor particular. Eu sei, professor, que trabalhar comigo pode ser frustrante para você. Não há padrões lógicos para os meus erros. Muitos deles estão em perceber ou em ver uma parte de um problema em outro. Às vezes, por exemplo, eu li 6 vezes, entre parênteses, x mais 3 como 6, entre parênteses, x mais 3. Às vezes eu leio 9 como 4, ou y como 4, ou 3 como 8. Depois que você trabalhar comigo algumas vezes, eu tenho certeza de que vai perceber o quão importante é manter os problemas o mais simples possível, porque meu cérebro cria o suficiente dos seus próprios desvios frustrantes. Por fim, eu estou certa de que você sabe agora que eu não estou tentando escapar e deixar de fazer o que é exigido do resto da classe. Eu não estou inventando desculpas. Estou disposta a ter uma dedicação além daquela exigida dos melhores alunos. Eu não sou preguiçosa e eu me sinto realmente inteligente em tudo, menos em matemática. Isso é o que me frustra mais. Tudo é fácil para eu aprender, mas a matemática me faz me sentir estúpida. Por que esse assunto é tão difícil para mim? Isso não faz sentido. Até mesmo tentar mais e estudar mais parece inútil. Eu provavelmente vou esquecer tudo o que aprendi quando a aula acabar. Esta tem sido a minha experiência com os números em geral. Eles apenas se escapam da minha mente. Mas eu desejo aplicar-me tão fervorosamente quanto necessário para alcançar um grau acima da média nesta classe.
obrigada antecipadamente por toda a sua ajuda ao longo do caminho. Então a gente vê aqui que é uma pessoa, uma aluna ambiciosa, uma aluna aplicada, uma aluna dedicada e que está extremamente frustrada, angustiada e sofrendo muito com essas dificuldades que ela não consegue explicar para si mesma e tem a sensação de que não consegue explicar também para o próprio professor. Então a descalculia causa muito sofrimento, a descalculia não é culpa da criança, a descalculia é frequente, 3 a 7% dos alunos, a descalculia precisa ser reconhecida, precisa ser tratada, porque ela pode, quando tratada, apresentar sim progressos, embora lentos, mas esses progressos vão acontecer e vão melhorar muito a qualidade de vida, a autoestima e as chances profissionais da criança.